Voando, fala aí, gente. Olha aí, o tio tá aqui com aula de história aqui, não tão grande, só para dar umas dicasinhas de como a gente deve proceder na hora de fazer a tarefinha, tá bom? É coisa rápida mesmo, não tem problema, é só uma revisãozinha rápida, de leve, pra gente não se perder na hora de fazer a tarefa. Estamos aí concluindo aí, ó, hoje é 1º de julho, né? Estamos aí terminando um semestre aí, que a gente está aprendendo uma nova realidade, que é essa aula à distância. Tanto foi surpresa para muitos alunos, como foi surpresa para muitos professores, né? É uma nova realidade. A gente vive o ensinamento, a gente vive assim, um aprendizado constante. E nesse momento, a gente só espera que nós retornemos, que a gente esteja todo mundo com saúde, os coleguinhas, professores, aí, todo mundo aí de boa. Aí a partir do próximo semestre, esperamos com fé, né, que as coisas voltem pelo menos a um próximo ao normal, como era antes. Tá? Então, gente, olha só. A primeira questão, eu pedi para você definir o que é indústria aí na atividade, tá? Aí você pode utilizar um conceito de um dicionário, por exemplo. Pode pesquisar no dicionário e colocar. Indústria é uma fábrica, uma coisa que fabrica, uma coisa que processa, digamos assim, matéria-prima e transforma ele em produto acabado, né? Matéria-prima, produto industrializado, acabado, fabrica coisas. Sempre a fábrica, o produto busca um produto final, tá bom? A gente tem que entender também que essa indústria teve 3 fases, né? A primeira fase lá na Inglaterra, a segunda fase já Estados Unidos, Japão, Bélgica. A terceira fase já com muita tecnologia, com computação, com robótica envolvendo aí. E que nós já estamos vivendo aí uma fase que o pessoal já chama de 4ª fase, que é uma fase industrial que tem internet das coisas, né? Tem internet em todo lugar, agora vai ter internet. Tem internet no fogão, no micro-ondas, na geladeira. Essa é a 4ª fase da revolução industrial. E sem contar que também tem a chamada inteligência artificial, né? Que é uma realidade já em nosso meio. Então, gente, olha só, a primeira questão você vai só simplesmente definir o que é uma indústria, tá bom? Pode usar o dicionário, o Google, tanto faz, ou o nosso livro mesmo lá deve ter, né? Então, tem questões aí que eu perguntei também. Qual foi a fase que o pessoal começou a utilizar a energia elétrica, né? Será que foi na primeira fase, na inglesa, na Inglaterra? Será que foi na segunda fase ou na terceira fase? Terceira fase com certeza já é, porque é uma realidade que nós percebemos. E na segunda fase, será que começou? Começa aqui, né? Ó. A eletricidade é utilizada nessa segunda fase da revolução. Tem questões pessoais? Tem. Nossa atividade tem questões pessoais, como por exemplo, por qual motivo aparecem mais máquinas do que seres humanos trabalhando? Será se a máquina vai substituir o ser humano? Ou será se o ser humano pode evitar que as máquinas tomem de conta, né? O que é que vocês acham? É uma questão que eu coloquei aí, que você vai responder pessoalmente. Como evitar que as máquinas deixem o ser humano desempregado? Será que o ser humano pode, digamos assim, se preparar cada vez mais para não perder espaço? Será que o ser humano pode investir cada vez mais em conhecimento e dessa maneira a máquina não vai tomar o seu emprego? Será que o ser humano pode estudar cada dia mais, né? Então são palavrinhas que você pode estar utilizando nessa questão que eu coloquei aí a respeito das máquinas, tá bom? Inclusive eu perguntei o que é uma máquina também. Se você pegar um dicionário, você vai encontrar muitas definições. Mas se você, digamos, de acordo com as nossas aulas e a sua compreensão, entender que uma máquina simplesmente é um conjunto de peças e engrenagens que tem um objetivo comum, que é um produto, né? Então você pode definir do jeito que você achar melhor, tá bom? A nossa atividade ela não está tão difícil assim, não. É mais a revisão do que nós já vimos até aqui. Nós temos que compreender que o ser humano ele sai do artesanato, né? Ó, tá bom? Sai do artesanato, ele vai para a manufatura.
aqui já tem a divisão do trabalho, viu? Aqui já o pessoal já começa a trabalhar. Um faz uma pecinha, outro faz outra pecinha, outro faz outra pecinha e assim por diante. E dessa manufatura ele passa para maquinofatura. Maquinofatura. Beleza? Olha aqui o uso das máquinas se torna uma grande realidade. O que é que acontece aqui? Ó? O pessoal com medo de perder emprego para as máquinas acaba radicalmente quebrando essas máquinas, achando que o empregador, o patrão, ele vai se importar com isso. Não, de forma alguma, ele vai criar mais máquinas, né? Ele vai criar outras máquinas. E aquele pessoal que quebrou as máquinas vai ficar na pior. Então a única solução é o governo se juntar aqui e tentar fazer leis para agradar todo mundo, porque senão não dá certo, né? Dentro da realidade não funciona. Eu perguntei também, digamos, o conceito é interessante sobre utilização das teorias. Por exemplo, tem a teoria do Taylor, que eu já falei para vocês. Tem a teoria do Henry Ford, que eu já falei para vocês. Tem a teoria da Toyota. Na verdade, não são só teorias, não, são modelos. São modelos administrativos, tá bom? Modelos de administração. Taylor criou aquele movimento chamado de mecanização, né? E controle científico do operário, né? Controle científico. Ele queria controlar até os movimentos dos braços das pessoas para ver se ganhava tempo, né? Controlava a maneira da pessoa usar as ferramentas, tudo enquanto ele tinha que controlar. Ele criou aquele sistema, aquele sistema de colocar a peça num galpão, né? Numa mesa enorme ali, cada pecinha sendo ali trabalhada por um funcionário diferente, usando máquinas e outras. Já havia esse tipo de trabalho na manufatura, já tinha esse tipo de trabalho. Só que com o Taylor, o que acontece? Esse trabalho começa a ser mais organizado e supervisionado. Tá? Aquele que não está dando conta do recado, ele vai substituir por outro. Certo? Por isso que o salário acaba sendo muito baixo, porque tem muita gente atrás do serviço, né? Atrás de pouco emprego. Então, a diferença da manufatura para Taylor é essa. Taylor ele organiza cientificamente a produção, enquanto a manufatura é simplesmente a divisão do trabalho em oficinas, e não em fábricas como o Taylor estava fazendo. Tá? Eu falei também, coloquei na atividade uma questão também para você ver se é o Ford que está dizendo. O Henry Ford é o cara que criou aquele carro, uma marca de automóvel chamada Ford, que até hoje existe por aí, de picapes aí, onde o pessoal utiliza muito. Então, o Ford ele melhorou esse modelo do Taylor. Ele colocou essa mesa para girar como uma esteira, certo? E ela vai girando e as peças vão andando, a velocidade aumentando, e aquele cara que não conseguisse acompanhar a velocidade da esteira, o produto ia ficar ruim e ele ia acabar estragando uma produção danada, ele ia acabar sendo demitido, ainda pagando os prejuízos, né? O Henry Ford já utilizou a esteira como modelo produtivo, tá bom? O que mais coloquei para aqui para vocês? Olha aí. Quando acontece assim, digamos, de alguém não ter mais controle sobre a sua produção, sobre a sua, digamos, sobre o seu trabalho, quando alguém não consegue mais, digamos assim, controlar o seu produto, as outras pessoas vão controlar por ele, né? Eu não consigo mais controlar o meu trabalho, então o que vai acontecer? Os outros vão controlar o trabalho dele, aí ele está ferrado. Aí ele entra no processo chamado de alienação. Aí o bicho pega, que a alienação, quando não vira doença, vira fenômeno social, como aconteceu aqui no processo da industrialização. Quando alguém diz que alguém é alienado, é alguém que não tem controle sobre os seus próprios atos, viu, gente? Então preste atenção, tem questões também a respeito disso aí na atividade de vocês. No mais, as dicas são só essas. Nossa atividade ela vai revisar, nós já revisamos bem esse assunto,
Espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado. Qualquer coisa deixa lá nos comentários que o tio faz uma réplica com vocês, né? Tira as dúvidas. Então, gente, olha só. Por enquanto ficamos por aqui. No nosso retorno nós falaremos mais de assuntos muito importantes para nós, né? A gente ainda vai tocar em muitos pontos aí da história mundial. Nossa história é uma ciência humana que trata de humanidade. E eu espero que vocês todos estejam de volta no segundo semestre, né? Todos com saúde. Se cuidem, fiquem com Deus, fiquem na paz. Grande abraço do tio.